Olá, amados, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas listas de exercícios de cálculo 1. Vamos estar resolvendo hoje a lista de derivadas, auxiliando vocês aí nessas atividades referentes ao conteúdo de derivadas. E hoje nós vamos ver algumas questões referentes a alguns teoremas de derivadas, principalmente no processo de derivação, envolvendo a equação de uma reta tangente. Então, nessa lista, o que é que nós podemos perceber? É uma lista de exercícios voltado para a inclinação da reta tangente em alguns pontos. Em algumas questões, é especificado o ponto em que ela é dada. Então, ponto -3, -2. Então, o ponto ele é especificado. Em outros momentos, o ponto ele não é dado, nós devemos proceder com x1, y1, x', y' no decorrer do processo. Mas aí vocês só precisam ter o cuidado de que, em alguns momentos, o x e o y eles vão ser já definidos na questão, e em outros momentos, quando não for definido, basta que vocês utilizem x' e y', tá bom? Então, não tem muita dificuldade, não. Então, nós vamos ver aqui o primeiro diz que 9 menos x ao quadrado em -3 e 3. Então, nós vamos ver como fica o processo de derivação nessa equação. E vou tentar resolver com vocês também o segundo, que é x ao quadrado mais 4 no ponto -2 e 2. Vou copiar aqui no Teams, para a gente já poder ver como fica este processo. Então, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos aqui o quadro mostrando duas funções. Pede que vocês encontrem a equação da reta tangente, né, dessas equações nesse ponto dado. Então, quando pede que vocês façam a inclinação da reta tangente, o primeiro processo é calcular a derivada. Então, nós vamos para o primeiro processo, calcular a derivada. Quem é a derivada? Então, nesse caso, a derivada de y, que é f' de x, é igual a menos 2x. Então, o primeiro passo é calcular a derivada. A gente já viu os processos de cálculo da derivada, os teoremas. Então, a derivada, nesse caso, é menos 2x. O segundo passo é calcular f' do valor que está sendo dado no ponto para x. Ou seja, como foi dado -3, nós vamos calcular f' de -3, que vai ser -2, nós já vimos, vezes -3. Que é igual a 6. Então, repetindo os nossos passos, o primeiro passo é achar a derivada, calcular a derivada. O segundo passo é calcular a derivada naquele valor de x específico, naquele valor de x que foi dado. Como nós vimos, nós temos -3 para x, então o valor da nossa derivada vai ser calculado com base em -3. Então, nós vamos na função da derivada, que foi encontrado -2x, e onde tem x a gente substitui por -3. Aqui da nossa inclinação, nós já temos a inclinação da reta tangente, só que ele pede a equação da reta tangente nesse ponto. Então, nós temos que fazer aquele jogo do delta. Você já deve ter estudado, por exemplo, que a variação delta é igual a gente somar final menos inicial de y e final menos inicial de x. Delta y, delta x. Então, o que é que nós temos? Nós temos essa variação que nós vamos calcular agora. E nós podemos reescrevendo, né, que delta é igual a delta y sobre delta x, que é y final, menos y inicial, x final menos x inicial. E aí nós vamos ter o seguinte, y menos. Nesse caso, nós vamos ter que ver o y inicial.
O y final é o que vai dar para a gente a nossa fórmula. O y inicial ele já foi dado, que é o 3. Se fosse dado em um ponto, por exemplo, x1, y1, vocês aqui nesse momento do 3 iam escrever y1 ou y'. Então, final menos inicial. De onde vem esse 3? Esse 3 é daqui, desse ponto, porque ele está indicando o valor de y. Vai ser igual à nossa variação. Quem é a nossa variação? Esse valor que nós já encontramos, que é a variação em menos 3. Ou seja, 6 equivale para a gente o nosso delta, nossa variação, vezes x final, menos o x inicial. Quem é o nosso x inicial? Olha, se y inicial foi 3, o nosso x inicial é o nosso menos 3, é o nosso ponto de referência. Para aquelas questões que não tem ponto, vocês vão utilizar x', y' ou x1, y1, como vocês preferirem. Então, y menos 3 vai ser igual a 6 vezes x mais 3. Esse processo é para encontrar a equação da reta. Então, nós já vimos a variação, agora nós estamos encontrando a equação da reta nesse ponto específico. Aqui eu vou ter 6 vezes x. 6x, 6 vezes 3. 18. Esse menos 3 eu vou passar para o outro lado. Então, nós vamos ter que y é igual a 6x. Esse menos 3 vai passar para o outro lado, mais 3. Então, nós vamos ter 18 mais 3, 21. Então, 6x mais 21. Aqui é a nossa equação, né, da reta, que foi pedido na questão 1, a inclinação da reta tangente nesse ponto específico que foi dado. Além disso, nós temos aqui o outro exemplo, o exemplo segundo, e aí nós vamos resolver também, só para ficar mais claro esse processo. Eu tenho que achar a inclinação da reta tangente nesse ponto específico. Então, sempre quando falar em inclinação da reta, em um ponto específico, o primeiro passo é calcular a derivada. Então, o que é a derivada dessa função? Então, f' de x é igual a 2x. Calculou a derivada? Calcula a derivada no ponto que foi dado específico. Então, eu vou ter f de menos 2. Então, f de menos 2, a gente pegar a função da derivada que a gente acabou de encontrar e substituir onde tem x pelo valor x que foi dado, que nesse caso é menos 2. Ou seja, f' de menos 2, menos por menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Nós já encontramos a inclinação da reta. Agora, nós vamos procurar a equação pelo mesmo método. Y final menos y inicial, que é o 2. De onde vem esse 2? Esse 2 é o 2 daqui, que é o nosso y final, y inicial. Vai ser igual ao nosso delta, que é a nossa variação, que a gente já encontrou, que é menos 4, vezes x final, menos x inicial. E nesse caso, no ponto específico que foi dado, nosso x inicial é menos 2. Então, aqui, nós vamos ter y menos 2 igual a menos 4 vezes x, menos por menos dá mais 2. Menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes mais 2, menos 8. Isolando o y, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter menos 4x. Esse menos 2, ele vai passar para o outro lado, mais 2, e menos 8 mais 2 vai vir menos 6.
e aqui a nossa equação da reta tangente. Então, sempre dividir a reta tangente em um ponto, os passos são: calcula a derivada, que é f' de x, depois calcula f' naquele ponto específico que é dado, aquele valor de x específico que é dado. Depois vocês vão para o processo de y final menos y inicial, o y inicial às vezes também já é dado, igual a esse f' que vocês calcularem a variação que deve ser dado, vezes a variação de x, que é x final menos x inicial. E aí vocês vão encontrar uma equação da reta tangente nesse ponto aí. Pessoal, vamos ficando por aqui. Desejo bons estudos a todos, que vocês estejam aí se dedicando, né, a esses conteúdos, e qualquer dúvida vamos estar aí para ajudar. Bons estudos, amados. Tchau, tchau. Até a próxima.